Conforme o indicador de alfabetização funcional, o INAF Brasil, apenas 12% da população compreende bem as informações. De acordo com esse indicador, cerca de 3 em cada 10 brasileiros têm muita dificuldade para fazer o uso da leitura e da escrita no cotidiano. Isso inclui reconhecer informações em um cartaz ou um folheto, por exemplo. Isso demonstra a necessidade dos órgãos públicos em utilizar uma linguagem mais acessível aos usuários dos seus serviços. A linguagem simples, técnica de redação e causa social tem sido posta em prática desde a década de 70, inicialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, com o uso do termo plain language. No Brasil, a jornalista Heloísa Fischer é uma especialista em linguagem simples. Ela é autora do livro Clareza em Textos de IGOV, uma questão de cidadania, e tem feito várias palestras e cursos sobre o tema. Nas palavras da autora, cresce em todo o mundo a consciência de que é vital para a democracia tornar compreensíveis as mensagens que orientem as pessoas em todas as esferas da vida pública, acabando com burocratês, juridiquês e outros textos difíceis de entender para a maioria. O TCE Ceará, por meio de sua escola de contas, o Instituto Plácido Castelo, assinou termo de cooperação com a Casa Civil do Governo do Ceará. A parceria tem como objetivo disseminar a linguagem simples e a inovação jurídica no TCE. As atividades dessa parceria no tribunal serão coordenadas pelo Laboratório de Inovação e Controle, o LIC. No episódio do Conexão, vamos discutir o tema linguagem simples. Para isso, convidamos a coordenadora-geral do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará, o IRIS LabGov, Jéssica Moreira, e a coordenadora do projeto de linguagem simples do IRIS, Isabel Ferreira Lima. Bem-vindas, Isabel e Jéssica, ao nosso podcast. E do que se trata, Jéssica, o projeto Linguagem Simples? Que é muito mais do que uma técnica, é também um movimento para garantir à população, o cidadão e a cidadã, o entendimento no que o governo, no que a administração pública comunica. Então, nós precisamos, sim, planejar, elaborar com mais cuidado toda a comunicação que o governo produz, de maneira que ela seja mais inclusiva, mais clara, de mais fácil acesso, sobretudo se nós estamos vivendo uma era de transformação digital. Essa comunicação ela não pode ir da mesma forma que está aí escrita, impressa, no presencial, para o meio digital. Como as técnicas de linguagem simples, Isabel, podem contribuir para que a gestão pública desenvolva melhor suas atividades? A técnica da linguagem simples aplicada em governos tem como principal objetivo fazer com que cidadãs e cidadãos, primeiro, encontrem rapidamente a informação que estão buscando, segundo, entendam imediatamente essa informação e, terceiro, façam uso dessa informação pública, seja para acessar um direito, seja para solicitar um serviço ou cumprir uma obrigação. É fundamental que os textos que orientem a solicitação desses serviços sejam fáceis de ler e entender por todas e todos. Você poderia citar, Isabel, algumas iniciativas do IRIS em aplicar linguagem simples na administração pública? Em março deste ano, nós aceleramos o projeto de atendimento virtual via chatbot do Plantão Coronavírus, um projeto da Secretaria da Saúde do Estado. Por meio dessa ferramenta, a população recebe orientação para o autocuidado domiciliar ou encaminhamento hospitalar, nos casos que são mais graves. Nós construímos os fluxos de atendimento automático da população e de profissionais da saúde com base nas diretrizes de linguagem simples. A meta era tornar a comunicação fluida e intuitiva, usando um tom humano, empático, nesse contexto tão difícil de pandemia. Em novembro, surgiu a parceria com o TCE Ceará. Explica pra gente, Isabel, do que se trata essa iniciativa. Nosso objetivo é disseminar a linguagem simples e a inovação jurídica. Para lançar essa parceria e comemorá-la, realizamos um evento online de sensibilização sobre esses temas. E para os próximos passos, estamos preparando oficinas para capacitar os colaboradores e colaboradoras desse órgão na técnica da linguagem simples. Digamos que um agente público está entrando em contato pela primeira vez com as técnicas de linguagem simples. Poderia citar 3 recomendações a serem seguidas na hora da elaboração de um documento ou um informe? Comece seu texto com a informação principal, dividindo em parágrafos curtos, parágrafos com até 5 linhas, mais ou menos. Principalmente se esses parágrafos forem para o meio digital. Você pode usar, quando necessário, marcadores de tópicos para separar as informações. Segundo ponto. Escreva, de preferência, frases curtas. E aí, frases curtas têm uma média de até 20 palavras. Escreva essas frases usando uma ordem direta, que é a ordem clássica da língua portuguesa, ou seja, comece pelo sujeito, coloque o verbo no meio e termine com os complementos.
E use também a voz ativa, em vez da voz passiva. Terceiro ponto, construa seu texto, seu conteúdo, com palavras mais conhecidas pela população em geral. E evite, tanto quanto possível, termos técnicos, jargão jurídico, estrangeirismos e siglas sem explicar o que elas significam. Muito obrigada, Jéssica e Isabel, pela participação no Conexão Cidadão. O link do evento virtual, em que a parceria entre o TCE Ceará e o IRIS foi firmada, está na descrição do episódio. A gente também colocou os links citados pela Isabel para acessar o IRIS LabGov e conhecer mais suas ações. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. A gente se vê. Até a próxima!